O mistério de Dyatlov Pass. O acampamento da morte na Sibéria. Em fevereiro de 1959, um grupo de 9 jovens montanhistas soviéticos iniciou uma expedição ao coração dos Montes Urais. Eles estavam preparados, experientes e motivados. O destino: o Monte Otorten, nome que, na língua indígena Mansi, significa "não vá lá". Eles nunca retornaram. O que aconteceu naquela montanha permanece, até hoje, como um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. Este é o caso de Dyatlov, e o que você vai ouvir agora não é apenas uma história de desaparecimento. É uma jornada ao limite do desconhecido, onde a ciência, o medo e o inexplicável se encontram. Tudo começou como qualquer outra expedição da época. Igor Dyatlov, de 23 anos, liderava o grupo formado por colegas da Universidade Politécnica dos Urais. Eles eram jovens engenheiros, estudantes de rádio, física, mecânica, homens e mulheres apaixonados pela natureza selvagem da Sibéria, buscando a certificação de nível 3 em esqui de travessia, a mais alta da época. O grupo partiu de trem no dia 23 de janeiro de 1959. Passaram por cidades pequenas, pegaram caminhões, trenós e, por fim, chegaram à base da trilha em 27 de janeiro. No dia seguinte, começaram a caminhada. Os diários, cuidadosamente escritos pelos membros, revelam momentos de alegria, brincadeiras, fotos e o espírito aventureiro que os unia. Mas no dia 1º de fevereiro, algo mudou. Foi nesse dia que eles armaram acampamento em uma encosta do Monte Kolatsiakal, que, traduzido da língua Mansi, significa Montanha dos Mortos. Eles decidiram não descer até a floresta, onde haveria mais abrigo. Ninguém sabe exatamente por quê. Na manhã seguinte, o silêncio caiu sobre os Montes Urais e jamais foi quebrado. Quando os dias se passaram sem qualquer notícia, amigos e familiares começaram a se preocupar. A busca foi iniciada em 20 de fevereiro, semanas após o desaparecimento. No dia 26, os socorristas encontraram algo perturbador: a barraca dos estudantes, parcialmente coberta pela neve. Mas o que mais chocou foi o fato de que ela havia sido cortada de dentro para fora. Do lado de fora, pegadas, descalças, levavam até a floresta próxima. 2 corpos foram encontrados sob uma árvore, descalços, vestindo apenas roupas íntimas. Outros 3 estavam entre a barraca e a árvore, e os demais foram localizados somente 2 meses depois, enterrados sob 4 metros de neve. Os ferimentos variavam. Um tinha o crânio fraturado, outro múltiplas costelas quebradas. Uma das mulheres estava sem a língua e os olhos. Mas o mais intrigante: não havia sinais externos de violência, como se algo os tivesse pressionado com uma força absurda, de dentro para fora. Os médicos legistas ficaram perplexos. A causa da morte? Hipotermia para a maioria, trauma grave para os demais. Mas nada, absolutamente nada, parecia fazer sentido. A versão oficial apresentada pela União Soviética à época era vaga. Uma força natural incontrolável teria causado as mortes. Nenhuma explicação detalhada, nenhum responsável. Apenas silêncio. E foi nesse silêncio que nasceram as teorias. Nos arquivos liberados décadas depois, constam depoimentos de moradores que viram luzes alaranjadas no céu na noite do desaparecimento. Há também menções a testes militares secretos na região que nunca foram confirmados publicamente. Alguns falam em avalanches, outros em infrassons capazes de causar pânico. Há ainda os que apontam para fenômenos atmosféricos extremos ou até interferência sobrenatural. Mas uma verdade permanece: nenhuma teoria, até hoje, explica todos os detalhes. A montanha parecia manter o seu segredo, e isso apenas aumentava o fascínio e o medo em torno do caso. Anos mais tarde, um documentário investigativo revelou algo ainda mais sinistro. As roupas dos corpos apresentavam vestígios de radiação. A origem, desconhecida,
O relatório, inconclusivo. Mais perguntas sem resposta. Além disso, as autoridades mantiveram o caso em sigilo por décadas. Apenas nos anos 1990, após o colapso da União Soviética, documentos começaram a vir à tona. Mas estavam incompletos, rasurados, e muitos ainda permanecem fora do alcance público. Por que tanto mistério? Alguns apontam que o grupo entrou por engano em uma área de testes militares. Outros acreditam que viram algo que não deveriam. Talvez uma aeronave experimental, talvez algo mais. Há até quem diga que os próprios equipamentos fotográficos do grupo continham imagens estranhas, desfocadas, mostrando luzes ou figuras ao longe. Nada conclusivo. Apenas mais sombras em um caso já cercado de escuridão. Mas talvez o mais perturbador seja isso. Mesmo passadas mais de 6 décadas, ainda não conseguimos explicar de forma satisfatória o que aconteceu ali. É como se a montanha, fria e silenciosa, tivesse engolido a verdade. Em 2019, o governo russo reabriu o caso. Cientistas foram enviados ao local. Simulações foram feitas. A conclusão oficial? Uma avalanche atípica. Mas especialistas independentes rebateram a tese. A inclinação do terreno era insuficiente. A barraca não foi deslocada. Os corpos não apresentavam os padrões esperados. E os próprios socorristas da época descartaram essa hipótese, ainda em 1959. Mais uma vez, a versão oficial soava incompleta. Há quem diga que o tempo apaga tudo. Mas no caso de Dyatlov, ele apenas aprofunda o mistério. Documentários, livros, podcasts e canais do YouTube de todo o mundo tentam montar o quebra-cabeça. Mas talvez a peça principal esteja faltando, ou nunca tenha existido. E isso nos leva a uma pergunta mais profunda. Até que ponto precisamos saber? Até onde estamos dispostos a ir em busca da verdade? O caso de Dyatlov não é apenas sobre 9 jovens que perderam a vida em uma montanha. É sobre a vulnerabilidade humana diante do desconhecido. É sobre os limites da razão e sobre o silêncio que a natureza pode impor. Na vastidão gelada dos Montes Urais, não há espaço para a pressa. O tempo ali se move com lentidão ancestral. E é justamente essa lentidão que nos obriga a olhar com mais cuidado, mais profundidade. O caso de Dyatlov já foi revirado por jornalistas, cineastas, cientistas, místicos e até céticos. Todos buscando algo que talvez jamais seja encontrado, uma explicação incontestável. Mas o que realmente sabemos de forma segura? Sabemos que 9 jovens experientes e preparados desapareceram em uma noite de inverno. Sabemos que abandonaram sua barraca de forma desesperada, cortando-a por dentro. Sabemos que foram encontrados aos poucos, em condições misteriosas, sem sinais claros de luta com outras pessoas ou animais. Sabemos que seus ferimentos desafiam explicações simples e que o local do incidente, o chamado Monte da Morte, tem um histórico sombrio entre os povos indígenas da região. Além disso, sabemos que documentos oficiais foram mantidos em sigilo por décadas, que pistas foram perdidas e que, a cada nova teoria, surgem mais perguntas do que respostas. Vamos passar por algumas das principais teorias levantadas ao longo dos anos, sem sensacionalismo, mas com o respeito que o caso exige. A primeira é a avalanche. A teoria mais aceita por investigações oficiais recentes. Uma avalanche pequena, imperceptível aos olhos, teria forçado os jovens a sair da barraca. Mas críticos apontam que a inclinação do terreno era muito leve para isso, e que os corpos não foram arrastados pela neve. A segunda, o som infrassônico. Segundo essa hipótese, o vento passando pelas encostas teria gerado frequências abaixo da capacidade auditiva humana, causando pânico extremo. Um tipo de ataque de pânico coletivo, induzido por som. Embora plausível, não explica os ferimentos mais severos. A terceira, testes militares secretos. Relatos de luzes no céu e zonas de acesso restrito
alimentaram a hipótese de que a expedição foi acidentalmente atingida por armamentos experimentais. O problema é que não há documentação pública que comprove tais testes na região naquelas datas. A quarta, conflito com indígenas, uma teoria antiga, que já foi amplamente descartada. Os povos Mansi consideravam a montanha sagrada e jamais apresentaram comportamento hostil. Inclusive, ajudaram nas buscas. A quinta, fenômeno natural raro, tornados de neve, colapsos de gelo subterrâneo ou até geada que se forma repentinamente dentro da barraca. Nenhuma dessas hipóteses, isoladamente, cobre todos os elementos do caso. Em resumo, nenhuma teoria consegue explicar todos os detalhes de forma plena. E talvez isso nos diga algo mais profundo. Em uma era de tecnologia, satélites e inteligência artificial, nos acostumamos a achar que tudo pode ser explicado. Mas a história do Passo de Dyatlov nos obriga a confrontar outra possibilidade. Talvez algumas verdades estejam além da compreensão humana. Não por serem místicas, não por estarem escondidas por governos, mas porque a própria natureza do evento foi, e sempre será, um encontro com o limite do que conseguimos entender. A Montanha da Morte, como foi apelidada, talvez nunca tenha sido um local amaldiçoado. Talvez fosse apenas indiferente, fria, silenciosa, impassível. Como a própria vida pode ser às vezes. Se esta história te tocou, se você sentiu o frio da montanha, o silêncio da floresta e o peso do desconhecido, considere se inscrever aqui no Histórias que Marcaram. A cada semana, uma nova narrativa profunda, misteriosa e real, contada com o respeito que ela merece. Deixe seu comentário com a teoria que você acredita e compartilhe este vídeo com alguém que, assim como você, também sente que algumas histórias não devem ser esquecidas.